Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Liderança Espiritualizada. Esse podcast que está dando suporte ao nosso programa Liderança Espiritualizada. E hoje a gente vem falar de um módulo, e eu acho, né? Eu sempre falo isso, eu sempre trago a característica principal de um dos módulos, mas eu acho que esse módulo talvez seja o mais profundo. Inclusive, dentro do programa, ele é o módulo onde a gente mais provoca transformações internas. E não é à toa por isso que a gente tem um convidado mega especial hoje, extremamente capacitado e conhecedor desse assunto tão específico que é autoconhecimento, ou a gente pode chamar também um assunto de o ser humano. A gente tem como objetivo nesse módulo aqui trazer ferramentas para que esse líder possa olhar a si mesmo e possa olhar o outro. E expandido esse olhar é possível entrar em contato com essa visão mais espiritualizada. Então, sejam bem-vindos mais uma vez, mais um episódio aí. Então, primeiro eu vou dar um bom dia, boa tarde, boa noite para o Rodrigo, parceiro, tá sempre junto. Dá um oi aí, Rodrigo. Sempre uma honra, Pedro, dividir contigo esse espaço e agora com você, Nicolai. Fazia tempo que a gente não se via, então estou bem feliz da gente poder estar trocando aqui. Que legal. Seja bem-vindo, Nicolai, também, parceiro, o grande especialista. Um cara que não só tem um conhecimento profundo sobre o autoconhecimento do ser humano, mas como tem esse conhecimento aplicado dentro da visão do mundo corporativo e de lideranças também. Então, bom dia, boa noite. Eu nunca sei se é boa madrugada, não sei que hora que o pessoal vai ouvir e ver. Então, bom alguma coisa para você aí também, Nicolai. Pedro e Rodrigo, acho que é muito bonito, né? Tá esses anos todos aí com você desenvolvendo esse trabalho, para mim, trabalho sagrado da liderança, né? Trabalho sagrado do ser humano que se transforma e a partir dele transborda em capacidades, competências, estratégias, inteligências, visões, de dentro para fora. É um papel que simplesmente tem um impacto gigantesco no mundo, né? O líder nunca está sozinho do ponto de vista de impacto. Tudo que ele faz, não faz, pensa, se pensa numa direção, leva naquela direção, se faz, tem um impacto, se não faz, tem um impacto, e sempre ele queira não, ou não, porque muitas vezes a gente não quer ter tanta responsabilidade assim, esse é um dos pontos do autoconhecimento, mas você impacta muita gente, você mexe muito no mundo, através de você ter ou não um trabalho de transformação de si, de consciência. Então, é belíssimo, eu só tenho a agradecer também pelo convite, e espero poder ser útil aí, tanto para vocês, mas para todo mundo que está nessa jornada, porque se tem alguém aqui assistindo esta aula agora, é porque tem uma conexão com essa ideia de um mundo de organizações numa outra oitava e de uma humanização numa outra oitava. Então, para mim, é só gratidão por vocês todos estarem nesse caminho de esforço, porque podiam estar fazendo tantas outras coisas, né? Então, aqui, um curso online, se reinventando, indo atrás de um tema como empresas espiritualizadas, é muito incrível. Então, muita gratidão. Legal. Realmente, se o pessoal escolheu é porque tá afim, né? Então, que bom, né? Porque realmente é mais fácil não escolher e manter o automático, né? Nicolai, a gente não faz aquela mega apresentação de quem é a pessoa e tal. A gente vai para um outro caminho. E aí a gente vai fazer uma rodadinha, cada um vai responder a mesma pergunta. E a pergunta que eu tenho para você é para você contar para a gente uma bobeira sua. Uma só, a bobeira em que sentido? Prático, não prático? Uma bobeira é uma coisa que você faz que é boba, que ninguém sabe, ou uma curiosidade que ninguém sabe. Caraca, Pedro. Putz, grila, tem muitas, né? Agora, deixa eu ver o que que me vem na cabeça. Uma coisa. Olha, deve ter melhores, viu, Pedro? Mas eu sou uma pessoa que acho que se ninguém sabe, eu tenho algumas manias muito estranhas, eu sou meio chatinho, assim, sabe? Com algumas coisas que eu faço. Então, por exemplo, não parece, né? Embora do meu ponto de enneagrama seja alguma coisa, eu sou extremamente metódico para algumas coisas, né? Então, por exemplo, quando eu vou trabalhar, eu uso gestão do tempo, eu crio uma listinha, cara, eu vou indo item a item, item a item, item a item. Se alguém entrar no conversar comigo de um outro assunto, eu não consigo conversar. Fico bravo. Então, minha mulher, graças a Deus, já são 13 anos, ela sabe. Meu pensamento está no número 3 da lista,
Ah, pegou fogo na lateral da casa. Não posso lidar com esse fogo agora nesse momento. Eu tenho que atingir o número 6 para depois atender esse fogo. E eu fico extremamente irritado, cara, claro, eu tenho um pouco menos, mas não é uma coisa que eu gosto quando as coisas me tiram da minha programação, cara. E é programação assim, pro dia, pra semana, toda a minha vida de segunda a sexta tem programação. Ela não tem no meio de sábado e domingo, esquece. Mas de segunda a sexta eu aprendi a viver com programação. E é uma programação que não é só prática, ela é dentro da cabeça também. Então, se eu estou pensando no assunto, eu não fechei, cara, a pessoa vem conversar comigo, aquilo me irrita, me tira do sério. É bem ridículo, mas é bem real. Eu lembrei de um meme que eu adoro, eu até salvei esse meme, que é mais ou menos assim, eu tenho uma voz falando do alto assim, tá na hora de você encarar suas feridas emocionais mais profundas, olhar para si mesmo e conhecer acima de tudo. É outra pessoa que fala assim, pera, tô lavando a roupa. Até dá, né? Ou como vocês têm um módulo de presença aí, de autoconhecimento, dá para fazer as duas coisas juntas, que é o quarto caminho, né? Mas é verdade. Peraí. Não. Calma, não Terminar minha atrapalhe que eu tô leitura. lançando. Você errou, fala uma bobeira sua aí. Nicolai, cada episódio a gente fala uma diferente, a gente vai esgotando as possibilidades, né? E vai se aprofundando nas bobeiras do ser. É uma bobeira minha. Uma bobeira minha. As coisas que eu uso, tipo carro, roupa, tênis, normalmente eu tenho um tênis para treinar, um tênis para sair branco, um tênis de, sabe, tipo um chinelo, e eu uso isso até acabar. Sim, sabe quando o chinelo fica só a ponta do chinelo fica só a folhinha assim, que já raspa o dedo junto? Tipo, eu uso até acabar as coisas que eu tenho, assim. Roupa, camisa, tudo assim. Eu uso até acabar. Não tem esse costume de tipo, tenho 5 tênis para fazer meu treino. Cada dia eu tô com um diferente. Não tenho isso. Sei lá. E as pessoas falam, você tem que comprar coisa nova. Mas olha, dá pra usar ainda, tá bom. E fico. E é Eu bom não que você conhecia consegue essa, saber pô. se você treina mais, corre mais, passeia mais, é só ver o desgaste do tênis. É O Conforme verdade. desgaste do tênis e o quanto de roupa eu lavo, né? As minhas roupas que eu lavo mais são as roupas de academia. É o que eu mais É faço. verdade. Dá pra fazer um trabalho no nível de valores aí, analisando Uhum, suas roupas. uhum, total. na escassez, né? Bom, eu pensei aqui quando vocês respondiam, não é bem uma bobeira, mas é uma coisa que quase ninguém sabe. Eu gosto muito e faço isso com muita frequência de tomar banho no escuro. Às vezes eu acendo vela, o Nicolai também. Olha que legal. Gostei. Eu gosto muito de tomar banho no escuro, cara. Aliás, o banho pra mim é uma coisa muito sagrada, muito. Sou uma pessoa que toma muito banho. Tem dia que eu tomo 4, assim, pra ter uma ideia. O normal é 2. Hoje eu vou tomar 3, que eu já tomei 2 já. E a gente tá falando aqui, são 3 da tarde. É, eu gosto muito, assim, é um momento sagrado para mim, de conexão, assim, tanto que quando eu tô muito cheio de coisa, assim, eu vou para lá, eu sempre saio com as ideias organizadas. Tem uma coisa que acontece no banho para mim que é fenomenal. Eu gosto de fazer isso no escuro. Boa. Pedro, se você disser que você coloca, que nem eu faço igual, cara, parece coisa de doido, e coloca uma musiquinha assim, bem psicodélica de fundo nessa escuridão, eu faço a mesma coisa. Sim. Já entrou em processo no meio do banho já, Nicolai? Tipo, todo dia, eu não sei. Bom, vamos lá. Nicolai, agora, cara, a gente queria saber alguma coisa que te dá raiva. Tem as pequenas raivas como essa que eu te falei, né? Quando eu tenho essa coisa de estar um pouco no controle do meu tempo. Mas eu acho que o que me dá raiva, Pedro, deve ter outras coisas, mas é a atitude, isso tem muito a ver com liderança, do não dá para fazer. A atitude do não é possível. É essa coisa que deixa, que não pega para si, não chama para si e fala, vamos, é meu, dá para ir. Tem coisas que não dá para fazer, mas se descobre depois que você tenta, né? Essa atitude, quando é uma atitude que não dá para fazer, não dá para andar, não dá para mudar,
Essa é uma atitude que normalmente, quando a pessoa, ou algo, ou a instituição tem isso repetidamente, sabe? É uma coisa que me deixa com bastante raiva, porque para mim é muito sagrado fazer alguma coisa que transforme esse mundo, essa instituição, esse lugar, a gente mesmo, né? Então a atitude de que, puta, tem um monte de gente lutando, tentando, andando, fazendo, e tem alguém, puta, não dá, não dá, não dá, não dá, puxando para trás é uma coisa que dá raiva. Seja no nível nacional, né? Uhum. Vamos falar agora de eleições e o quanto que o negócio não anda e não segue na direção que é para ir, mas em qualquer outro tipo de trabalho. Eu gosto de competência e de liderança, são coisas que eu gosto muito. Boa. Boa. Pô, Para mim, quando eu não consigo treinar, normalmente as coisas que acontecem, o meu gatilho da raiva fica mais sensível. E aí é uma irritação assim interna de e principalmente relacionadas tipo assim, eu programei na minha mente que eu quero algo ou quero fazer alguma coisa e aquilo não acontece, eu vou me irritando comigo mesmo. Então, e normalmente isso acontece quando eu não treino. Isso é um gatilho pra mim. vou falar uma coisa bem enneagrama aqui, mas de um outro ponto de vista, que talvez eu até já citei isso em algum momento, que é, eu vou trazer o genérico, que é o esquecimento de si mesmo. Mas aonde que isso acontece que eu fico muito bravo? Eu sou uma pessoa que gosto, desde sempre, de muitos projetos, né? Eu sou uma pessoa que tem muitos projetos. Me amo tocar eles e tal. Só que às vezes eu acabo passando, sei lá, uma semana inteira, 2 semanas, sem tocar no projeto que eu gosto, que é importante para mim, que é realmente aquilo que me importa. E aí, óbvio, né? Tem um esquecimento de passam 2 dias, tudo, que aí eu até aceito, mas que me dá raiva mesmo quando passo 2 semanas e eu falei, ops, não, aí eu vou olhar lá a gestão do tempo e falei, cara, não fiz nada semana passada do que eu tinha programado. Eu fico puto, puto, assim, acho que é uma raiva bem, tipo 9 do Enneagrama, é uma raiva de si mesmo. Essa é a pior raiva, né? E eu tenho bastante isso. Vamos lá, Nicolai, a Vamos gente lá. quer saber agora um medo. Cara, eu sou uma pessoa que tem medos, né? Mas eu sou uma pessoa que vive bem com eles não me param. Eles não são contrafóbicos no sentido de eu ir para cima, mas eu sempre uso forças, né? A força do propósito, do algo que me move para frente, e o medo movendo-se junto, é uma constante na minha vida. O tempo inteiro eu estou com projetos, com coisas inovadoras, coisas arriscadas, eu sempre faço coisas que têm um grau de risco alto, não necessariamente risco financeiro, mas risco para, como por exemplo, se apresentar em, dá um exemplo, né? O meu próprio livro Anjo Líder, na época, dando consultoria para todas as organizações dentro de liderança, você fazer e soltar um livro que envolve espiritualidade, que envolve declaradamente crenças de comunicação interdimensional e processos de autoconhecimento, até xamânicos, são absolutamente necessários para a liderança. Foi um medo muito grande em relação à minha identidade, minha carreira, os meus clientes, quem eu sou e tal. Então, eu estou sempre transcendendo esses medos, assumindo coisas dentro da minha identidade que são assim passíveis de serem muito julgadas pelo mundo lá fora. E eu aprendo a andar mesmo com esse medo. Ele existe, não é que ele não existe. Movimentos, lançamentos de coisas novas. Agora eu respiro, eu conecto com o propósito e ando. Então, acho que os meus medos, Pedro, e agora eu tive no programa no Retiro, agora conduzindo e terminou esse final de semana, e sempre mesmo conduzindo, nós estamos no campo, né? Então a coisa acontece com a gente. E tem aparecido um medo que é muito profundo e grande, até inconsciente, que é o medo de amar, ou de ser amado numa intensidade maior do que o teu sistema aguenta, sabe? É um medo do cardíaco, é um medo do coração. É aquele. Sabe quando você chega perto de alguém que você ama muito, tem uma intimidade muito grande, aquilo começa a te assustar e você não consegue sustentar um nível muito grande? É mais fácil, né, ficar correndo para lá e para cá do que olhar 3, 4 minutos nos olhos de alguém, a gente sabe disso. Então, agora você imagina multiplicar isso por 1.000. Tenho feito trabalho muito no meu
no meu feminino, na minha cura do feminino ancestral. Então, e no próprio instinto social do Enneagrama. Então, os níveis de amor, eles chegam num ponto que eles me assustam. Você ter, assim, né, como aconteceu muito nesse programa, as duas coisas juntas, né? Você está dentro de um nível de amor social, porque o amor está muito próximo da dor, né? Aquilo que você ama muito tá muito passível de uma dor muito grande. Os pais sabem disso. Qual é a maior dor? Pô, a perda de um filho. Por quê? Porque você ama muito. Então, são coisas até que eu não consigo explicar, mas às vezes sustentar aquela energia e ver aquele amor que começa a transcender um país por uma liderança, por exemplo. A liderança faz isso. Alguém, eu vejo que aquilo às vezes dispara determinados mecanismos. Cada vez eu consigo ir mais longe, mas existe um pavor visceral de uma quantidade de amor que parece que iria me rasgar ou me matar por dentro. Para mim, um medo que está vivo hoje, inclusive, ultimamente, é o medo de não ter dinheiro, de ficar sem dinheiro, né? De alguma maneira eu sinto que ele me apoia a cuidar do que é importante, mas eu percebo que em alguns ele, sei lá, ele ultrapassa os valores que eu tenho, tipo, eu passo a tomar decisões baseado nele, não em outras coisas que para mim são importantes também, sabe? Então, esse é um que está comigo por aqui, ultimamente. Vocês dois tocaram umas coisas legais aqui, gente. E aí me veio uma dor aqui que eu buguei interna aqui. Eu não sabia, uma dor, um medo que eu não sabia que eu tinha e agora me faz sentido. E aí as crenças vão aparecendo juntos, né? Mas o medo que apareceu foi um medo de terminar a vida e no final dela, ou quando depois que ela terminar, olhar para trás e falar, putz, você não fez o que precisava ter feito. Hum. Eu tenho essa. Eu acho que é muito relacionado com o que eu acabei de falar atrás, né? Da raiva. Mas me pegou, velho. Pegou. Não conhecia esse medo, não. Achei interessante. É de se Pedro, questionar. esse é um dos medos mais úteis que existem no processo de transformação. Muitas vezes quantas vezes em processo, em estados alterados de consciência, você levar uma pessoa é uma coisa que eu faço muito, até o final da vida dela. E ela experimentar, olha, se você não der aquele passo, sente essa sensação, tá vendo o tamanho dela, o tamanho da frustração? Então, tá de acordo com ela? Quer ver ela? Nem a pau. E aí você traz isso, cara, é um medo lindo de você lembrar dele todos os dias. Ele É. movimenta muita coisa. É. Última pergunta, uma dor. Ah, cara, eu tenho uma grande dor até hoje, saudades do meu pai. São 10 anos ainda a morte dele, a cada ano que passa, a saudade aumenta, a raiva já passou, as coisas todas ficaram escuras. Acho que a gente está começando a conversar mais agora, porque antes até isso eu não queria. Mas é uma dor que está aqui, eu a respeito, não quero que ela vá embora, ela também tem amor, ela também tem alegria, tudo isso lá, mas ela é uma dor. E tem uma dor mais profunda, ou tão profunda quanto, aí já não é um nível tão individual. Eu sinto uma dor pela humanidade, assim, sabe? Ela sempre está Hum. junto comigo. Quando naqueles processos profundos você toma consciência do quanto ainda estamos, né, tão infantis, ou tão mecânicos, ou em tanto sofrimento, ou em tantas coisas, que, na minha opinião, já eram para ter ido embora faz muito tempo. Claro, a opinião aqui do Nicolai, ser humano comum, né? Não estou falando em aceitação do grande plano, né? Estou falando nos dias que a gente é bem normal. Essa dor é grande, cara. Eu acho que ela é o que move, inclusive, a dedicar tanto ao trabalho de transformação de pessoas. Mas no nível humano, a dor da falta que eu sinto do meu pai. Tem uma dor que ela não tá comigo agora, mas nesses últimos dias eu venho sentindo muito ela, que é
é uma dor barra arrependimento de eu não ter sustentado quem eu sou durante uma interação com alguém. Principalmente depois, essa dor aparece muito assim, do tipo, putz, de novo, né? Eu fui embora e ficou alguém ali no meu lugar, né? Esse é uma dor que tem me acompanhado com mais frequência e me incomodado mais, e ao mesmo tempo me provocado para lembrar disso antes disso tudo acontecer. Então, tô aprendendo a lidar com ela ainda. Pô, eu tava com uma. Eu ia falar uma coisa, o Nicolai falou, vou repetir, que eu acho que é uma coisa que está bem presente, principalmente nesses últimos 3 dias, que é com relação à humanidade, assim. Acho que a gente está num campo muito difícil. Lembra que a gente está falando aqui a gente está em meio às eleições, né? 2022. E a gente está, eu acho que o campo está bem complicado, assim, e existe uma dor muito grande nesse campo de todos os lados, assim. Acho que eu estou muito conectado com isso, tanto que eu ando com muita dor física nos últimos dias. E é uma dor que eu reconheço em mim e no campo, assim, também. Então, vamos lá. Como é que você se apresenta? Qual que é se a gente fosse preencher no LinkedIn o seu cargo ou profissão, como é que você costuma se apresentar? Você sabe que isso é um barato, porque hoje em dia o que a gente faz não tem nome, né? Então, Por isso ou que o eu nome pergunto. fica É, trocando a toda hora, ou as pessoas sempre vêm para mim e falam, "Putz, mas eu estou fazendo isso. Qual é o nome? Não sei, não tem nome, talvez, né? tipo, vou preencher o check-in do hotel. O que que eu escrevo na profissão, né? É, Desempregado. pois é. Eu acho, Pedro, por exemplo, se eu for pegar o que está no meu Instagram, vai? Vamos fazer assim, vou pegar uma colinha aqui. Pegar, Já fiz pegar esse exercício antes. o que tá, pegar no meu Instagram. Então tá aqui, autor, mentor e professor internacional de Enneagrama e criador do Enneagrama Coaching, fundador da Sociedade Brasileira de Enneagrama. Esse é o que está descrevendo melhor hoje, nesse momento do tempo. Que é que aconteceu na sua história de vida para o Eneagrama ter entrado na sua vida e ter conectado direto no seu coração? O que teve que acontecer na história? Você sabe que é um barato, né? Porque já vai fazer 20 anos da minha relação com o Enneagrama. E eu conheci o Enneagrama dentro de um programa de desenvolvimento da liderança. Já contei essa história várias vezes. Na época na Embraer, o Enneagrama em outro estágio já. Mas aquilo foi muito forte. E foi um momento, aquelas conjunções que acontecem com a gente, a tua vida vira de cabeça para baixo. Estava numa separação na época, que foi muito jovem, 20 anos, né? Falando de 20, tô com 46, tinha 26. Então, uma separação, um casamento de 4, 5 anos, foi difícil, a separação complicada, poucos recursos emocionais aí envolvidos, né? Aquela confusão grande. Eu em processo terapêutico, sempre tinha esse chamado para autodesenvolvimento, mas ali, né, eu na Embraer como engenheiro, trabalhava na área, liderava missões internacionais, então estava sempre viajando, aquela coisa doida, né? Viaja para lá, viaja para cá, viaja para cá. E esse choque dessa separação e tudo mais que estava acontecendo naquele momento foram um choque muito grande. E foi ao mesmo tempo que eu recebi, foi uma coisa interessante, eu não tinha um cargo de liderança ainda pela minha idade, uma posição estrutural muito alta, mas o pessoal fez aqueles um monte de assessments, testes com todo mundo, e eu fui selecionado para estar num grupo de top liderança, que seriam 30 que seriam treinados por 3 anos, 3 dias por semana. Era muito forte o programa. Eu fui o único de um nível hierárquico abaixo, né? Porque deu alguma coisa no teste, depois tiveram as entrevistas, e como eu já estudava coaching, PNL sistêmica, eu acho que isso também tudo ajudou. O fato é que eu fui parar no programa de liderança e a primeira aula foi de Enneagrama. E ainda Enneagrama dos tipos de personalidades, mas eu me lembro de eu ouvir, era assim, a gente tinha 9 cases, eram 9 líderes diferentes descrevendo a sua história da sua carreira. E aí você tinha que ler e simplesmente falar qual desses você gosta mais e por quê. Demorava. Quando eu li aquele lá, faz muito tempo, mas se não me engano era um diretor de marketing,
uma diretora que tinha começado num lugar, ela mudou de trabalho, foi parar no outro, ela teve uma ideia muito louca, fez aquilo, então ela também fazia aquela coisa outra e tal, ela não gostava de... Falei, nossa, que irado! Esse é o jeito certo de ser líder. Aí eu li os outros, falava, puta, troço chato, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu realmente achava, naquele momento do tempo, que aquilo era o certo. Que não é, os outros eram assim, estavam de certa forma errados, assim. E quando veio e eu descobri que aquilo, na verdade, era um espelho do meu tipo de personalidade, aquilo foi muito forte, porque juntou com o meu processo terapêutico, com tudo que eu estava vivendo, e até dentro da característica, né, que naquela época é muito mais forte, né, do tipo, do raio, como eu chamo, 7, essa coisa de eu me perceber, peraí, mas que dificuldades eu estou fugindo, que dores, que medos, será que eu realmente esse trabalho é o que mais faz sentido para mim, ou eu estou fazendo ele muito bem para todo mundo me deixar livre, né? Eu sempre tive performance alta para ninguém encher o meu saco, era a minha moeda de troca. Então, assim, ó, tá vendo como eu entrego? Então, deixa eu fazer o que eu quiser, né? Tem muito a ver com o estilo de personalidade. Mas esperando o final de semana e correndo, e como aquilo estava se desdobrando naquela separação, o medo da dor, do compromisso, da perda. E aí foi um momento bom, porque eu poderia ter corrido de tudo isso, como a minha persona mandaria. Mas isso caiu no momento, que eu, não, entendi, olha, a tua armadilha está correndo disso, racionalizar e não sentir. E se a gente ficar, né? Se eu sair, vamos ficar? Vamos ficar no coração? Vamos ver o que acontece? E aquilo inaugurou, assim, uma oitava gigantesca na minha vida. E aí, cara, o Enneagrama, eu acho, assim, hoje eu tenho uma crença de que o Enneagrama, para algumas pessoas, ele escolhe essas pessoas, né? Na minha crença, ele pertence a dimensões muito superiores, ele vibra em espaços, é uma lei arquetípica, é uma geometria sagrada que emite os seus campos vibratórios e conversa, né, com a gente. E é como se ela fosse chamando determinadas pessoas que entram, são quase que convocadas, porque a minha história foi muito doida. Isso aconteceu, eu comecei a estudar enlouquecidamente, conheci um professor que é o que tinha me ensinado lá. 2 semanas depois ele me chamou para um almoço, falou, olha, você fez uma entrevista que eu nunca tinha visto antes dentro do Enneagrama, que tal você participar de algo que a gente está montando? E aí eu já entrei em associações, meses depois estava saindo da empresa, fui para os Estados Unidos para estudar Enneagrama, direto, a parar na maior conferência do mundo, e de repente, na véspera, eu estava lá num apartamento fazendo lá aquelas prévias, né, com 3, 4, 5 dos top 8 professores do mundo, e aconteceu meio sem querer, sabe? Parece que não tem muita explicação, não é um negócio que você conseguiria fazer, falar, eu vou nesse caminho. E o Enneagrama tem feito isso comigo ao longo do tempo, né, desses quase 20 anos. Eu me lembro que, dentro, né, da época da Illuminata, com o João Luiz, e tinha todas as ferramentas, e ele insistia que eu tinha uma relação muito forte com o Enneagrama. Eu dizia, eu tenho, mas eu tenho com outros sistemas também, todos eles eu gosto. Mas parecia que tinha algo que eu não estava vendo, sabe? E quando começamos a fazer os trabalhos no tapete, aí abriu, aí saiu de personalidades, abriram os campos, viraram energias, frequências, começaram a abrir outros estados. É como se o Enneagrama falasse muito. Eu não sou. Engraçado, eu tenho muitos alunos que são muito mais deslumbrados pelo Enneagrama no tipo, no subtipo. Não é muito a minha história, sabe? É como assim. Se fosse racionalmente, eu poderia até ter deixado o Enneagrama para trás. Mas parece que ele não me deixa para trás. Ele me escolhe de volta e me põe outra coisa e abre uma outra oitava incrível. E mesmo eu não sendo, uau, isso aqui, eu só faço isso da vida e tal, ele continua me convocando, me puxando, me jogando para outros lugares, apresentando pessoas, né? E eu acho que tem um pouco dessa história, tem alguma coisa nessa história aí que eu não sei te dizer muito bem o que que é, mas ela é muito profunda e há uma dedicação muito forte da minha parte. Mas não é uma coisa racional do tipo, ó, decidi que vou trabalhar com essa ferramenta e agora esquece o resto. Não. É uma coisa que segue acontecendo. Quando eu acho que vai diminuir, vem numa oitava maior. Quando eu acho que vai diminuir, vem numa oitava maior. Então acabou virando hoje, né? Porque como o sistema era lá atrás, ele era mais limitante do que a gente queria fazer. Mas hoje, quando ele se torna quase que uma mandala, onde todas as outras coisas de alguma forma se encaixam,
e você começa a enxergar mais e mais como aquele sistema se encaixa, as outras ferramentas, naquelas leis e tudo mais, faz cada vez mais sentido para mim como esse integrador. Eu não sei se eu te respondi, não é uma coisa muito Uhum. lógica, mas parece que o Enneagrama continua me achando e me chamando para outras aventuras. Sim. Só um parênteses aqui, eu acho que uma coisa legal, assim, tem uma coisa muito do tipo 7 do Enneagrama. O Enneagrama ele foi uma ferramenta só, mas que te deu a possibilidade de ver o todo, né? Então você não se limitou, né? Não é uma limitação, pelo contrário, é uma expansão dentro de um único sistema. Isso é muito Isso curioso. mesmo. E acho que uma parêntese legal para quem está nos ouvindo e por acaso não sabe o que é Enneagrama, óbvio, a gente vai falar um pouco aqui, mas a gente vai deixar as redes do Nicolai, tudo. Tem bastante informação para ir atrás do aplicativo do Nicolai, do livro do Nicolai, para entender um pouco isso e também isso no exercício da liderança. Rosto, tem alguma pergunta aí? Não, o que eu ia dizer, ouvindo isso tudo, é que isso chega para mim como se fosse um grande tradutor da alma humana. Não sei, me vem muito esse espaço, assim, de um grande tradutor da alma humana, dos labirintos da alma humana, sabe? E é sobre isso, né? O ser humano. Então faz muito sentido, faz muito sentido. Para quem está conhecendo agora, né? Para esse líder que está adentrando agora esse mundo do conhecer-se. Então ele chega ainda sem saber muito bem o que é se conhecer melhor, né? Ou já tem uma ideia, já conhece um pouco de si, mas ainda não tem tanta clareza de quais caminhos seguir, o que prestar atenção, uh, sabe? Tipo esses primeiros passos na direção Sim. de dentro. O que te vem, Nicolai? Então, aí eu vou ter que, né, se me der licença, Pedro, de fato, quando eu escrevi o Enneagrama para Líderes, foi em 2012, ele está completando 10 anos de lançamento, né? Ele foi justamente para isso, Rodrigo, porque eu precisava. Ele é um livro de Enneagrama para quem quer tá começando, quer ter tudo. Só que ele tem um capítulo extra para cada perfil de personalidade que é assim. Primeiro, se conheça. Uhum. Existe um perfil de personalidade central que o teste te ajuda a encontrar. Você percebe motivações que estão no teu coração, que emoções costumam se repetir, que efeitos elas causam, que tipos de pensamentos costumam se repetir ou crenças, que efeitos elas causam, como é que teu corpo reage com as coisas. Então, o fato de dar 9 perfis, que não são só de personalidades, mas no primeiro momento, ele já te dá um combo muito mais rápido de, Uhum. nossa, olha, tá vendo isso aqui? Tem essas tendências de comportamento, que não são obrigatórias. Mas aí o passo começa a prestar atenção nelas e me olhar e falar, nossa, é isso mesmo. Nossa, isso está dizendo que se eu tenho essa tendência de comportamento, quer dizer que por detrás delas talvez tenha uma emoção. Deixa eu prestar atenção, mas como é que sente emoção? É onde? É onde olha, né? Nossa, eu tenho que respirar no centro do peito e começar a me dar conta que a emoção mexe aqui, e ela mexe no meu corpo. Nossa, ela aparece toda hora. E na hora que ela aparece, ela me leva a pensar de uma forma tal. Isso tudo é automático, tem uma tendência automática. Então, assim, em uma entre 9, eu começar a olhar nos detalhes e fazer esse processo. Então, para quem está começando, o Enneagrama das Personalidades, ele é muito legal porque ele te dá mesmo um primeiro passo, ele te mostra um teste, tem um aplicativo, Enneagrama para Líderes, você faz o teste, ele te dá tendências, você observa algumas coisas e ele traz um pacote completo já de cara, que não é só um pacote de o que você faz, mas por que você faz o que você faz, né? Vou dar exemplos aqui, né? Quando o Pedro falou lá do, não, se eu chegar no final da vida e olhar para trás, aquilo me vem uma raiva, né? Consciência da raiva, posso fazer alguma coisa com ela. Mas eu sei que por detrás da raiva tem uma tristeza. É a tristeza do autoabandono. Por que eu sei disso? Porque nós estamos falando de um perfil 9. Então, essa informação, que para uma pessoa descobrir sozinha seria praticamente impossível, na hora que você vai iluminando, peraí, tô com raiva, tô com raiva. Respira nessa raiva, por detrás tem a tristeza de me abandonar um projeto que lá no fundo eu estou abandonando a minha própria alma. Caraca! E se eu chorar nisso, o que acontece? Acontece uma alquimia incrível.
porque ele solta o meu coração e levanta uma coisa que envolve, né, no caso do ponto 9 ele conecta ao ponto 3 no coração, nessa tristeza, e vem uma coisa de eu lembrar de quem eu sou, mas não aqui no fundo. Então, além de você se conhecer, o que tem aqui é os efeitos desses comportamentos, pensamentos, emoções na liderança. Então, como líder, o fato de você ter um perfil, tendências mentais, emocionais, sombras, altera a tua forma de liderar? Altera. Altera a tua forma de fazer parte de uma equipe? Altera, tanto como integrante como líder. Altera a tua forma de comunicar-se, os seus filtros, as suas sombras? Altera. Altera a gestão de conflito, ou o que te irrita e que deixa de irritar? O Pedro trouxe uma coisa muito ligada ao ponto do líder 9. É uma irritação, assim como no seu caso você trouxe. São dois pontos ali. Então, esse autoconhecimento, ele vai operar tanto para você iniciar, e ali vai abrir uma caixa de Pandora muito boa, porque o Eneagrama não é só sobre te dizer isso, né? E aí, quando você disse, Rodrigo, nossa, é uma percepção muito profunda do ser. Só que tem uma segunda parte, o que eu faço com isso depois? E o Eneagrama traz isso, ele te traz essa percepção profunda dessa arquitetura humana, e não é só humana, é de um time, de uma equipe, e entra depois dizendo, dada esta persona, faça isso, respire assim, olhe para isso, preste atenção naquilo, que isso irá se transformar numa nova forma de ser, numa nova forma de ser humano. Então, para quem está chegando, e há outros eneagramas, tá? Esse é o primeiro, das personalidades, da liderança, há o eneagrama que a gente trabalha hoje mais fortemente no Instituto, que é o eneagrama energético, das curas de alma, movimentos mais... Todos esses são iluminadores. Mas para quem está chegando agora, eu sinto que conhecer, fazer o teste no aplicativo no livro, ler o teu perfil, começar a se auto-observar, é muito rápido, é como se você evoluísse assim, vários anos, para quem está começando, de um processo terapêutico, às vezes, de percepção. Você pode até levar isso para o autoconhecimento. Eu acho que ele foi escrito, né? Como eu estava dentro das organizações na época, era para lideranças, justamente para isso, para quem está começando, quem está no comecinho. Porque quando você entra no caminho de autoconhecimento, do zero, você tem que observar tudo ao mesmo tempo. É muito grande, né? Imagina você ter um líder que está aprendendo a liderar e te jogam 800 ferramentas para você fazer ao mesmo tempo. A falta de foco do que é mais importante, ela te confunde, fica difícil. O que o Eneagrama vai fazer, ele vai fechar numa personalidade, não é que você seja só essa, mas ele vai falar, ó, aqui está 90% da tua energia, da tua consciência. Vamos prestar atenção nisso aqui? Eu vou te detalhar isso aqui. Você vai perceber que 90% da sua atenção está presa nesse lugar. E os efeitos disso. E aí é muito rápido, ele te foca no processo de autoconhecimento. E para o início é muito grande. Pode ser que lá na frente, anos depois, você olhe para aquilo e fale, epa, acho que agora ficar parado aqui é pouco para mim. Acho que agora é hora de eu alargar de novo. Mas eu construí uma base muito forte num primeiro lugar para o autoconhecimento primeiro. Senão o processo fica desfocado e não dá resultado. Você falando me lembrei de uma coisa, assim, né? Quando o líder começa essa jornada de liderança, normalmente o estímulo que chega é toma 50 mil ferramentas, né? E tipo, agora usa elas para fora. Faz com seus liderados, usa isso com todas as pessoas e tal. E a visão que a gente traz aqui dentro do conceito da liderança integral, né? Da liderança espiritualizada a gente vai passar por esse momento de ferramentas, de olhar para fora, mas antes de tudo é começar olhando para dentro, né? E eu acho que isso que você traz fala muito sobre isso, né? Antes de falar e fazer e usar as ferramentas para fora, é trabalhar as ferramentas aqui dentro, né? Eu fiquei com uma curiosidade aqui, que essas curiosidades são legais, ainda mais para quem conhece tanto o mercado corporativo como o Nicolai. Você acha, Nicolai, existe isso de, se a gente pensar arquetipicamente numa corporação, no mundo das organizações hoje, olhando pelo viés do Enneagrama, existe do tipo, arquetipicamente, os caminhos principais mais comuns são esses que o Enneagrama me mostra. Existe isso? É possível ver alguma coisa nisso? Caminhos para o líder, para a organização. Os dois. Sim, sim, ele mostra os caminhos mais comuns. E acho que aí é a grande beleza, porque assim,
Não é que é todo mundo igual naquela personalidade. Cara, mas o Enneagrama, por que que ele faz tão incrível ao redor do mundo hoje? Não é pela propaganda, não existe quase propaganda. É porque é muito acurado o sistema. Então, quem toca nele fala, uau, né? Então, ele mostra caminhos muito claros de desenvolvimento da liderança no que diz respeito às interfaces com o conhecimento de si, né? Não estou falando aqui de como ser um bom estrategista, não. Mas o que é o fato de eu ser quem eu sou, ter as emoções que eu tenho, os pensamentos que eu tenho, quais são os caminhos comuns? Ele vai naquela direção se ele não mexer em nada. Ele vai naquela direção, ele vai bater naquele poste. Mas se ele mexer, tem que mexer no quê? Aonde primeiro? Como? Fazendo o quê? E dá alterações extremamente perceptíveis, né? Então, você pensar, quando eu escrevi o Enneagrama para líderes, a gente já tinha treinado em empresas, em programa de academia de liderança, desenvolvimento, no módulo autoconhecimento, eram mais de 15 mil lideranças. Então, eu já tinha trabalhado diretamente em Embraer, Vivo, Tamar Correia, Portugal Telecom lá em Portugal, na própria MetLife, enfim, Natura, como, né, como anos depois a gente trabalhou aí bastante, e um monte, quase todas as grandes organizações, elas viram no Enneagrama um sistema de desenvolvimento da liderança extremamente útil. Lá naquela época, quase 15 anos atrás, esse sistema entrou, ficou um pouquinho, depois ele parou. Mas é porque não se sabia dar continuidade a esse processo. As pessoas tinham quase que um assessment, né? Fazia, entendia um pouco da personalidade, seguia o desenvolvimento e não sabia muito bem o que fazer com isso. Hoje, há organizações que a gente está há quase 13, 14 anos. Se você pensar até na nossa própria relação com a Engie, a primeira vez que eu fui até lá fazer um programa, já tem década, né? E continua, desde o nível do CEO até o nível embaixo, o uso. Por quê? Porque ele vai trazendo novas camadas. Eu descobri isso. O Enneagrama não para ali na primeira vez. Ele te leva para cá. Aí aqui você consegue olhar para ele, ele vai ler outra coisa. Aí você dá um passo, aí ele lê outra coisa, dá um passo. E não é só os tipos, no caso. As organizações como consciências, né, como seres vivos, sistemas, vamos pensar em constelações ou em almas coletivas, como eu gosto de chamar, elas têm uma vibração específica para um determinado raio. É por isso que hoje, dentro, né, do nosso instituto, a gente não trata mais de tipos, mas de raios de frequência, raios vibratórios, porque eles não estão só numa pessoa, eles estão numa empresa. É quando a gente vai numa empresa, você não cria lá a persona que representa aquele departamento, aquela empresa. O que que é a área? Tem mais ou menos esse pensamento, a mesma coisa, tem vibrações. Tem empresas que vibram dureza, pragmatismo, uma certa inconsciência. Tem empresas que vibram, né, uma coisa mais solta. E isso tudo tem sombra e luz. Dá para você usar o Enneagrama. Isso não está em livro nenhum, tá? Mas dentro mas é algo desenvolvido. É, entender as frequências, não só dos 9, mas como dos instintos. Você olhar para empresas, por exemplo, com instinto social baixo, como eu já fiz team building nessas empresas, e saber que, cara, você pode usar a ferramenta que você quiser. Pode fazer 800 rafting, 600 assessment, 400 conversa, 300 CNV, não forma time se o instinto social das pessoas for muito baixo. Você vai ter que, claro, no mundo de fora da organização, vamos trabalhar essas pessoas com uma transformação muito profunda. Dentro da organização, nem sempre você tem esse tempo, esse dinheiro, que não é o que ela quer. Então, muitas vezes, você tem que trocar peças de uma equipe para trazer uma determinada energia, para usar isso. Então, transcende o ser humano e começa a entrar em time, em propósito, em caminho. A gente pode dizer que, de acordo com os raios, cada organização tem uma missão específica. São missões diferentes, né? Uma missão de inovação é uma missão diferente de uma missão de construção de um mundo mais sólido ou de integração. Então, tudo isso dá para a gente olhar à luz do enneagrama dos raios. Porém, falando aqui de líder, né, o trabalho mesmo com o tipo de personalidade, com os instintos, ele vai dar os caminhos de desenvolvimento, por onde sair, como relacionar. É um tremendo de um salto que vai te ajudar a lidar com o que um líder, né, integral, espiritualizado precisa. O líder integral tem que olhar para si. Ele tem que desenvolver um nível de relação com o outro no outro patamar. Agora, ele pode usar o Enneagrama não só para si, que já vai fazer toda a diferença, mas ele pode conhecer o outro.
Ele pode conhecer cada membro da equipe dele e entender qual é a tendência. E aí ele vai entender emoções por detrás daquela pessoa que nem ela mesmo conhece, padrões de pensamento, que é pessoal, que é impessoal. Qual é a melhor forma de falar para dar resultado? Se eu for conduzir um coaching, um mentoring, né, assim, livrinho do coaching com o Enneagrama, ele tem o quê? Ele tem cases de 9 líderes, a maioria deles em nível de COMEX, né, de comitê executivo, que usaram o Enneagrama, usam, e dentro de um processo de coaching executivo, de transformação, isso acelera tudo. Então dá para fazer mil coisas. Agora você tem que coordenar isso, tá? Você pode, dentro do desenvolvimento individual do líder, não, é mais simples. Tem um livro, tem o app, ele faz o caminho dele, ele tem coaches, ele tem mentors, ele tem cursos para ajudá-lo. Agora, dentro de uma organização, é um pouco diferente. Não basta só o líder desenvolver, a estrutura tem que desenvolver, a equipe tem que desenvolver mecanismos, cultura, é o que está bem no seu livro, Empresas Espiritualizadas, né, Pedro? Dá para levar o Enneagrama também nessas esferas maiores. Vou colocar uma curiosidade aqui, meio brincadeira, mas com bastante fundo de verdade, assim. É, você, eu sei por te conhecer, né? Você domina muitas ferramentas baseadas aí, principalmente em desenvolvimento humano, de líderes, é, coaching, hipnose, enneagrama, um pouco de constelação, bioenergética, tem bastante coisa que você trabalha aí. Se você pudesse escolher somente duas para os líderes, falar assim, cara, essas duas precisa, quais seriam e por quê? Líderes em geral para atingir algum objetivo nesses líderes? Não, líderes em geral, voltado ao Caraca, trabalho. você me deu pouco, hein? Vamos lá. Cara, eu vou dizer, o Enneagrama é a primeira, porque ele fala de todas essas coisas. Porque ele vai no nível do comportamento, porque ele vai no nível da mente, porque ele dá sugestões de saída, que ele traz estratégias para se transformar, que ele faz você conhecer o seu liderado. Então, seja, você vai trabalhar em qualquer tipo de liderança, ele vai falar com você, vai te ensinar você a olhar o teu propósito, os pensamentos, tua verdade, autoconhecimento. Mas também vai te ensinar a se relacionar com A, com B, com C, com a cultura, com o sistema. Então, eu acho que assim é a ferramenta que contém em si mais coisas juntas e que vão fazer uma diferença absurda. Cara, tem duas e no empate técnico aqui para segundo lugar. Eu vou citar só o nome das duas e vou explicar uma só para cumprir o seu tempo. A PNL sistêmica e a gestão do tempo. Eu acho que você vai ter que explicar as duas. Vou ser rápido. A PNL sistêmica, porque ela traz em si os segredos da comunicação efetiva e da transformação dos outros, né? A linguística, a programação neurolinguística, a capacidade de você usar a linguagem para coordenar o pensamento das pessoas, o seu, para orientar times, reuniões, equipes, para programar em si mesmo pensamentos de sucesso, de conquista, de fala. Então, essa reprogramação mental que a PNL sistêmica traz, para mim, é condição sine qua non para um líder. Eu tenho dificuldade de conceber uma liderança que não tenha domínio de PNL sistêmica, de verdade. Acho que falta muito. Eu vejo E ela a como gestão uma do... grande linguagem, né? Tipo, é uma nova linguagem de você usar no seu dia a dia. Você tem mais opções. E você se torna... você treina para tudo na vida. Você Uhum. vai ser um jogador de futebol, você treina para aprimorar. Você treina... Cara, você precisa treinar, aprimorar a interpretação da linguagem do outro. Você precisa treinar, aprimorar a forma que a sua fala afeta a mente do outro, porque se afeta a mente, afeta as emoções, afeta os comportamentos. Você precisa treinar, entender, né, os níveis neurológicos que uma organização, uma liderança atua. E você precisa aprender, estou numa emoção que não é produtiva para minha liderança, eu vou trocar ela, eu Uhum. posso reprogramá-la. Esses pensamentos não me levam na direção mais útil. Como é que eu troco os meus pensamentos e reprogramo a minha mente para um outro espaço? Então, para mim, assim, é manual de instrução é básico. Do contrário, quem é que está cuidando de você? O seu inconsciente automático. Então, são ferramentas, pensamentos, emoções que você não escolheu. Você só herdou.
né, ou que estão no teu tipo de personalidade. São elas que são líder, não é você, tá? Você só está emprestando o corpo e a voz, mas não é você que está falando, é uma consciência automática que usa o seu corpo, a sua fala, os seus olhos para dar ordem nos outros, ou para tentar liderar. Isso não produz consciência, é a minha leitura. E a gestão do tempo, Pedro, aqui falando na gestão do tempo, muito na linha do Stephen Covey, do oitavo hábito, né, que tem a ver com essa ligação entre propósito e missão, né? Então, qual é a coisa mais sagrada? A minha missão como líder nessa organização, a minha tarefa específica, se eu fizer e cumprir, vai fazer toda a diferença que é ligada o grande sonho e propósito da organização. Se a organização quer isso, né? Mudar a comunicação no planeta, melhorar, gerar a transição planetária energética, a matriz energética no planeta. Se ela quer um negócio tão bonito, ela vai olhar para o líder dela lá embaixo, que é uma célula, né? O corpo vai olhar para a célula e vai falar: ô célula, você do pulmão, eu preciso que você assuma tal missão. A célula vai olhar e vai tocar aquela musiquinha, né? Oh, aí ela vai descer assim, o líder vai, putz, faz sentido para mim, bate com os meus talentos, esse propósito aí também me empolga, nós somos um. Uau, estou vibrando. Peraí, como é que eu transformo isso agora em matéria? Por quê? Porque numa organização tá todo mundo usando o teu tempo inteiro, um pede uma coisa, outro pede a outra, entra no e-mail, WhatsApp, não sei o quê. Cara, se você não souber pegar isso aqui e falar, beleza, vamos lá, na segunda-feira vai entrar isso, na terça vai entrar isso, na quarta vai, que é a tal das pedras grandes. Você vai deixando as porcarias, as demandas entrar, mas você não construiu a pirâmide. O teu tempo está sendo usado, a tua tarefa, a tua mão, a tua inteligência, por coisas que não são a construção do propósito. Então, para mim, a gestão do tempo, ela conecta a ação e organização, atenção, com o propósito. Ela é a manifestação do propósito. E aí, falando assim, não falei à toa, Pedro, eu já tive processo de desenvolvimento de multinacional no comitê executivo, né, o CEO e mais a lá turminha de 10 ou 11, e foram exatamente essas ferramentas usadas para o desenvolvimento em 1 ano e meio dessa turma. Eneagrama, PNL sistêmica e gestão do tempo. E a gestão do tempo é uma das que mais faz impacto, porque mesmo os caras lá no cima têm o seu tempo sequestrado e fazem coisas que não estão na direção da construção da missão. Então a gestão do tempo ela te ajuda a falar, não, eu sei, vocês estão querendo muito que eu faça isso, mas isso não constrói o propósito maior, isso é distração. Isso aqui não é. Está aqui a minha reunião comigo mesmo, das 8 às 10 na segunda-feira. Estou construindo esse bloco, construindo esse bloco, vou tocando ali. O tempo passa, 6 meses, 1 ano depois. Aquilo que era um propósito do mundo espiritual, etérico, uma vontade, uma coisa, um sonho, vai virando concreto. Então, eu tenho respeito pela gestão do tempo e acho que um grande líder não consegue ser um bom líder sem saber lidar muito bem na questão da ligação propósito, tempo e tarefa. Agora eu entendi o porquê da listinha com os itens e a sua. Isso, eu uso gestão do tempo há pelo menos 12 anos. Eu tive a alegria, Rodrigo, de receber da Philips um convite, tem mais ou menos uns 10, 11 anos, para desenvolver um programa de gestão do tempo para eles. E na época eu tive que desenvolver, na época quem estava comigo desenvolvendo era até a Fernanda, se lembra disso. Eu peguei isso, passei 9 meses desenvolvendo, ou seja, eu tive que estudar, entender, ver tudo. Tive que me transformar e apliquei várias turmas. O programa ficou para trás e tal, mas aquilo ficou dentro de mim. Então eu opero com a agenda semanal do Stephen Covey, adaptada, eu tenho tudo aquilo bonitinho, o que cada pedrinha constrói em cada propósito. Então, e a gente sabe, uma coisa que a gente sabe da agenda semanal, você tem que deixar grandes buracos vazios, né? Porque vai entrar porcaria lá. Então, você acha que você vai se frustrar o tempo todo. Então, eu deixo os buracos. Só que tem vez que é demais. Então, quando eu pego e começa a atrapalhar demais a minha agenda, é quando eu começo a ficar bem puto. Isso é coisa que me irrita. Você tem razão, tá? É exatamente conectado a isso. Boa. Nicolai, agora para a gente ir para os finalmentes aí. Se um gênio da lâmpada aparecesse para você e dissesse, Nicolai, você tem direito a um pedido. Qual pedido você faria para esse gênio da lâmpada com uma condição? O que você pedisse seria para todas as pessoas do mundo.
Com certeza. Uma educação planetária de altíssima qualidade, disponível para todo mundo. E aí, quando eu falo de educação, é integral. É autoconhecimento, espiritualidade, consciência, política, matemática, geometria sagrada, tudo aplicado a um mundo melhor. Nada de decoreba, né? Uma biologia aplicada a um verde, um mundo mais verde, melhor, integrado, uma história aplicada a gente construir um mundo melhor, acessível para todo mundo. Não tem a menor dúvida que seria esse o meu pedido. Legal, cara. E sabe o que é legal? Assim, a gente fala, né? Eu sei que o Nicolai compartilha desse pensamento comigo. A gente fala muito de espiritualidade, de autoconhecimento, há tantos anos já que na nossa cabeça é muito esquisito falar disso como algo subjetivo. Para a gente é tão objetivo, e tão prático, mas as pessoas ainda consideram muito subjetivas, né? E aí, quando a gente está falando desse tempo que as pessoas consideram subjetivas, né? Foi o entrevistado que respondeu a pergunta de forma mais prática. E assim, não, é educação, ponto. Então, que legal, cara. Espiritualidade é Nicolai, para baixo, né, Pedro? Espiritualidade que fica num mundo que não é esse, ela é interessante, dá sentimentos bons, sensações boas, mas é um sonho. é, Sonho bom é esse concordo. aqui que a gente põe a mão, né? Esse aqui é legal, esse Concordo. aqui mata a fome, esse aqui muda o mundo, esse aqui muda o planeta. Então, eu acho que é esse o ponto. Nós temos conexão espiritual boa, nós temos criatividade boa. O que falta é a gente conseguir, a partir desse lugar, implementar as coisas, ter coragem de fazer. Um líder é isso, né, cara? Vai enfrentar. O mundo prático é diferente do mundo das ideias, do mundo da minha meditação, ele é diferente. Você tem que ser tudo isso, integrar. Integral para mim é isso também, tá? Não é só uma integralização lateral, é uma integralização vertical também. Você tem que saber pegar uma pedra e dar um esporro no cara eu tô exagerando, né? No negócio que não está funcionando bem, brigar quando uma coisa não anda e, ao mesmo tempo, a partir da sua meditação profunda, exercer o amor, tudo isso é liderança integral. Assim. Senão você fica ou um cara que foge, né, do mundo como ele é, e aí é, no máximo, para mim, uma filosofia, inspiração. O que é incrível, há pessoas que são inspiradores, não entram em ação, mas eles inspiram outros a fazer isso, essa é a função deles. Há quem está tão concreto, tão concreto, tão concreto, está fazendo um monte de coisa, mas não sabe para quê, né? E aí vai construindo aí, para quê? Você olha e fala, porra, o que que isso melhora o mundo? Não. Cara, integralidade é a gente olhar para as duas coisas. Eu acho que neste momento, as duas coisas, né? O líder que fizer esse processo de autoconhecimento, precisa implementar também. Lidar com os medos dele, ganhar as estratégias e ser absolutamente concreto na hora de fazer as coisas. Eu queria abrir espaço aí, Nicolai, para você falar um pouco. Você falou dos seus livros, acho que é legal também divulgar os livros, do aplicativo, e como é que o pessoal te acha, te conhece melhor. Coisa rápida, não sou muito não. Eu falei dos dois livros, né? Eu gosto muito de apresentar esse aqui, né? Vocês gostam, vocês conhecem. E tem O até Anjo um Líder. livro aqui atrás, né? Esse livro ele tem uma questão diferente nele, que ele foi escrito a maioria em estado de consciência expandida, depois de processos de auto-hipnose, e ele não é um livro técnico, é uma história. Então ele fala da transformação profunda dentro de um líder. Começa através do câncer no cérebro da esposa. Então ele é absolutamente integral no sentido de que vou precisar morrer, vou precisar ir ao fundo de mim mesmo, e lá no fundo ele conecta isso com as organizações a qual ele responde. Então, um amor muito profundo pelo Anjo Líder, tão grande, que eu estava falando com a turma essa semana, já tem muitos anos que foi lançado, eu não li ainda, porque eu só li na revisão, porque ele me rasga o coração de um jeito, acho que bate naquele medo inicial lá, né, de sentir o amor. E Você tem sabe, coisa que está assim, esse livro eu dou de presente para várias pessoas. E a maioria das pessoas que eu dou de presente, sempre quando me vê, fala do livro. olha que legal. É, Eu tenho um respeito por esse livro, eu ele é acho que incrível. realmente não, ele surgiu, ele foi escrito através, né, ele só usou as informações.
Então, esse, e para me achar fácil no Instagram, Nicolai Cursino, e nicolaicursino.com, você acha lá o Instituto Nicolai Cursino, e tem todos lá. Hoje, né, dentro do meu dia a dia hoje, eu estou um pouco afastado da ligação direta com as organizações, já são 2 anos e pouco. Eu estou me dedicando muito às formações de curadores e transformadores, e aí em todos os níveis. E isso está, graças a Deus, demandando tanto tempo, a coisa está indo está ficando tão bonito, tão grande, tão complexo. Hoje a minha vida está mais voltada aí para preparar o ser humano e não necessariamente a organização. Mas sempre que chega alguém, como no programa, uma vez cada 2 anos a gente faz o programa de Enneagrama para lideranças, sempre que chega alguém do mundo corporativo, esse último curso chegou uma pessoa, uma diretora executiva de um banco com o tema, né? E a gente tratando isso com xamanismo, que é da cura do feminino nos executivos de banco, sabe? Mulheres com útero com problema, não tendo filhos, masculinizadas, a dor desse negócio. Então, hoje meu trabalho é trabalhar nessa dimensão, não necessariamente no que ela vai fazer depois, né? E aí encaixa com a liderança e tudo mais. Mas trabalhar a alma, o espírito, tem sido o que a gente tem feito. E aí a nossa agenda, nosso caminho todo, as nossas propostas estão lá no Instituto NicolaiCursino.com. Vale a pena baixar o aplicativo também, Enneagrama para Líderes. E é isso, não tem muito mais o que falar, a não ser agradecer vocês dois pela dedicação de tempo para este tema. Né? As pessoas, um líder impacta muita gente. Então, esse tema é um tema extremamente importante para mim. Obrigado a você, querido, pela confiança e pela entrega aqui a esse momento tão importante de falar de algo que talvez seja o fundamento que mais falta hoje dentro das organizações. Eu vou também falar uma coisa que, igual o Rô falou do livro, né? Os trabalhos de retiros do Nicolai, do Instituto Nicolai, também são hoje os trabalhos que eu mais recomendo. Também estou há mais de década no mundo do autoconhecimento e posso dizer com segurança que foram os trabalhos que mais me transformaram. Então, recomendo demais. Inclusive, provoco os líderes que estão ouvindo a gente aqui que façam esse trabalho, se inscrevam como, vamos dizer assim, pessoa física, porque você vai perceber que no final das contas o impacto na liderança e na pessoa jurídica é igual, é o mesmo, porque é tudo uma coisa só. Então, recomendo demais. Assim. Obrigado, Rô, também pela parceria e um abraço para os dois. Valeu, tamo Obrigado, junto. Rodrigo, também. Não sei quanto tempo a gente não se via, mas que bom te ver. Sim, E seguimos juntos aqui, ó. Conta comigo. Se precisar, tô próximo. Bom? obrigado. Obrigado, gente.